Olá, boa noite para você. O Ponto e Contraponto já está no ar. E hoje a gente fala sobre um tema que está ganhando cada vez mais adeptos: o investimento. Segundo o levantamento da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, 31% da população faz algum tipo de investimento, o que equivale a quase 60 milhões de pessoas. Mas antes de reservar seu dinheiro para buscar onde aplicar, é preciso conhecer os tipos de investimentos e, mais importante, saber quais os riscos que envolvem essas operações. Para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Wallace Oliveira, especialista em investimentos da MCI Capital. Wallace, boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, Estela. Obrigado a todos os telespectadores, em especial os meus pais, né? Dona Célia, seu Zé Gomes, que com certeza estão nos assistindo porque são seus telespectadores assíduos. Um beijo para os dois, né, que são nossos telespectadores. Muito bacana saber essa informação. Ainda mais no começo, né, da entrevista. É algo que já está lá como tradição assistir os seus programas lá dentro de casa. Muito bom. Wallace, esse mesmo levantamento que eu citei aqui na abertura mostra que entre 2021 e 2022 o número de investidores subiu 5% aqui no Brasil. Na sua opinião, o que é que explica esse crescimento no interesse do brasileiro em investir? Estela, eu vejo dois principais motivos, tá? Pós-pandemia, um deles, a gente teve uma taxa de juros, depois talvez a gente possa até explicar um pouquinho mais para os telespectadores sobre ela, mas caindo muito. Então, as aplicações mais conservadoras, aquilo que a gente já sempre conheceu como poupança, tal, acabaram tendo uma rentabilidade muito baixa e pararam de ser opções. Então, aquela postura mais acomodada que o brasileiro sempre teve, ela acabou tendo que ser modificada por uma atitude mais ativa de busca maior de conhecimento. E uma outra também foi o surgimento, né, da profissão do assessor de investimentos, que quando eu comecei há 12 anos atrás, nós éramos 1.000 profissionais. Hoje, nós já passamos de mais de 40 mil profissionais no Brasil. É preciso ter muito dinheiro para investir? Então, Estela, não é necessário ter muito dinheiro. A gente sabe, né, assim, existem algumas aplicações financeiras bem mais populares, como o próprio Tesouro Direto, que a partir de R$30 você consegue iniciar suas aplicações. Mas, lógico, o ideal é que você vá poupando e que você busque, né, alguns valores onde você consiga ter algum suporte, algum acompanhamento dos seus investimentos. E qual é o primeiro passo para quem quer investir? É preciso conhecer, por exemplo, o seu perfil de investidor? Perfeito. Conhecer o perfil do investidor é extremamente necessário. Porém, é algo que eu costumo falar. Muito se falou sobre o perfil do investidor como uma fórmula mágica, mas isso já é um conceito um pouco ultrapassado. Só para você ter uma noção, desculpa entrar no pessoal, mas você tem filhos? Tenho o Luca, de 12 anos. Você tem o Luca, de 12 anos. Imagina o seguinte, imagina, Estela, que você e o Luca, ambos são conservadores. Só que você tem uma carreira já formada, já consolidada. Você quer buscar ali os seus investimentos para talvez a compra de um imóvel ou talvez uma aposentadoria, uma renda extra das suas aplicações. Já o Luca, vamos supor que ele não tenha 12 anos, que ele tenha 18. Provavelmente, mesmo sendo conservador, a aplicação dele vai ser para quê? Para o próximo verão com os amigos, para a faculdade, para um curso. Então, são objetivos diferentes. Então, além do perfil de investidor, é extremamente importante você saber qual é o seu objetivo, qual é o seu sonho, qual a sua aspiração. Por que você investe? Cada investidor vai ter a sua necessidade. Vai ter um investidor que vai querer comprar a primeira Porsche dele, vai ter um investidor que vai querer colocar os filhos na faculdade. São perfis diferentes, necessidades diferentes. Ou um investidor que quer comprar uma casinha, por exemplo. Que quer comprar a sua primeira casa. Isso. Ou até fazer uma reforma. Então, cada um dos investimentos, né, cada necessidade, você precisa achar investimentos adequados. Aqueles de mais longo prazo e também aqueles de mais curto prazo. Esse que é o interessante ali, né, por isso que surgiu a nossa profissão.
para que a gente consiga ajudar o investidor a identificar qual o seu perfil, realmente conservador, moderado, agressivo, mas além disso, qual é a sua necessidade? Qual é o seu sonho aí? Por que você está investindo e o que te move a investir? Isso é extremamente necessário. E quais são os tipos de investimentos que podem ser feitos, né, por quem está interessado em aplicar dinheiro, em garantir esse futuro? Então, nós temos vou colocar ali 2 principais, né, que é a renda fixa. E assim, muito se fala na renda fixa, na poupança, no tesouro direto, mas vamos simplificar um pouquinho para o público lá de casa? Claro. A renda fixa nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para um governo, um banco ou uma empresa privada que queira tomar esse dinheiro para investir no negócio dela e depois ele vai te pagar aquilo dali com juros. Então, bem mais fácil. Basicamente, você está emprestando seu dinheiro para alguém que vai te devolver esse dinheiro no futuro, mais juros. Okay? Certo. Renda variável, que é o segundo tipo, né, mais comum, são as ações. Então, imagina que você quer montar ali uma lanchonete lá no bairro onde você mora. Se você quer montar uma lanchonete, você está empreendendo. Sim. Só que existem 2 tipos. O empreender do zero, que é uma possibilidade, e o outro é se associar a empresas que já têm tradição, que já existem há 100 anos, 50 anos, 70 anos. Certo. Então, na renda variável, tem aquilo, como qualquer negócio, você investe seu dinheiro e você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Lógico, se você tiver sucesso, você tem retornos maravilhosos, retornos realmente excelentes, porém, você também tem a possibilidade de não ter sucesso. Por isso que esse tipo de investimento exige um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de proximidade. E aí, lógico, aqui são 2 tipos, mas tem um terceiro ali que eu vou ampliar um pouco, lógico. Existem vários, mas os mais comuns que são os fundos, que é basicamente a possibilidade de você ter um profissional gerindo aquele patrimônio por você, ou seja, cuidando ali do seu dinheiro. Só que esse profissional, ele vai pegar uma parte do dinheiro da Estela, uma parte do dinheiro do Wallace, uma parte do dinheiro do João, do Francisco, do Bruno, juntar o dinheiro deles, ainda ali da Elizabeth, da Isabela, de todo mundo, e ele vai cuidar junto. E aí, cada um recebe uma parcela daquele ganho. E sabe qual é o mais interessante, Estela? Dentro dos fundos, você tem mais liberdade. Você pode investir, você pode ter um fundo que vai pegar um pouquinho da renda fixa, um pouquinho da renda variável, também vai investir em imóveis, vai investir em companhia de energia elétrica. Agora, é importante ter a ajuda de um profissional para saber qual o investimento melhor. Com certeza. Isso daí, inclusive foi por isso que surgiu a profissão, a função desse profissional é te linkar com o mercado de investimentos. O que acontece? Imagina aquilo, normalmente quando os investidores eles chegam lá no escritório, né, a gente usa uma metodologia que não é tão comum aqui no Brasil, mas muito essa de entender a necessidade. Agora imagina que normalmente as pessoas chegam lá no escritório e não sabem nem qual é a própria necessidade. Chega e fala, tá, por que você quer investir? Nunca pensei nisso. Isso daqui é um ponto. E o segundo ponto imagina, hoje a gente tem uma plataforma, né, onde a gente tem mais de 5.000 opções de investimentos. Imagina se você chegar lá, sozinha, para dentro daquelas 5.000, escolher qual é o ideal para você. Sozinho não tem jeito, né? É isso. Essa que é a ideia, por isso que a profissão de assessor de investimentos cresce tanto. É porque o nosso papel é o de buscar ali, conhecer, estar dentro do mercado de investimentos e te conhecer o mais profundamente. Porque a partir do momento que a gente se conhece como grandes amigos, que a função do assessor é se tornar um amigo, realmente alguém que faz parte da família e dos projetos daquela pessoa, a gente pode vir no mercado financeiro e trazer o investimento ideal para a sua necessidade. Wallace, um ponto importante para quem quer começar a investir é poupar dinheiro, não é isso? Perfeito. Primeiro passo é começar a gastar menos do que ganha. Esse é o primeiro ponto para qualquer pessoa que queira investir. E quais são os hábitos que o investidor deve ter para poupar esses recursos? Estela, acredito que o mais importante é você ter o controle dos seus gastos frente às suas despesas ou às suas receitas. Então, basicamente, o que eu peço anotem, saibam quanto que você gasta ali no lazer, quanto gasta em educação, transporte, e aí você conseguindo fazer isso, fica muito mais claro para você dizer, olha, aqui talvez eu consiga diminuir um pouco o meu gasto, vai sobrar um pouco mais para eu
poupar no futuro, para o meu futuro. E manter um fundo de emergência é necessário? É importante? Essencial. O primeiro, é uma recomendação que a gente dá para todo mundo, tá? Primeiro dinheiro que você conseguir poupar, cria sua reserva de emergência. Ali, dependendo da sua profissão, normalmente de 6 a 12 meses do seu custo de vida. Não do seu salário, mas quanto aquilo que você gasta todos os meses, que você não consegue controlar muito. Eu tenho um fundo de viagem que eu separo, às vezes, um pouquinho, nem que for guardar R$100, R$50, para poder fazer esse tipo de investimento sem atrapalhar, né? E isso daí é com os recursos. interessante, perdão, mas isso daí é interessante porque você faz o seu fundo de viagem. Tem que lembrar também que, às vezes, não faz tanto sentido eu fazer o meu fundo de viagem se ele não estiver dentro das moedas que eu realmente vou utilizar. Então, às vezes, você fazer um fundo de viagem em reais, mas uma parte também fazer em dólares, em euros ou em outras moedas para te ajudar a não precisar ficar ali naquele desespero de será que o dólar vai subir, será que vai cair? Então, não ter surpresas para suas viagens. E também para não ficar oneroso, né? Com certeza. E vocês, especialistas, falam muito em manter uma carteira de investimentos diversificada, né? Por que isso? Estela, tem um ditado que eu acredito que a maioria já ouviu, né? Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. O mercado, a gente fala que o mercado ele é cíclico. Então, vão passar vários ciclos onde, às vezes, as ações elas vão bem, só que às vezes essas ações vão mal. Às vezes, a renda fixa vai bem, às vezes, a renda fixa vai mal. Se eu diversifico, então, às vezes, quando a minha renda fixa está indo bem, a minha ação está indo mal. Na média, eu costumo ter um bom retorno. E é normal, né? O mercado hoje esse investimento aqui é bacana, mas amanhã pode não ser, e aí tem que ter o profissional para poder fazer esse ajuste, seria isso? Isso, você ter essa ajuda profissional e também esse conhecimento, essa noção que às vezes o mercado americano vai estar muito melhor que o do Brasil, então por que não ter um pouquinho lá, um pouquinho aqui? Hoje é bem mais fácil do que era há 2, 3 anos atrás. Às vezes isso daí, como você falou, o mercado imobiliário, às vezes ele está super aquecido, às vezes não. Se eu coloco todo o meu recurso num único investimento, imagina quando você tiver uma necessidade de resgatar uma parte para fazer, às vezes até para cobrir despesa pessoal, para cobrir caso de saúde, de onde que você vai tirar? Então, sempre tirar daquele dali que está tendo uma performance muito boa e que o próximo ciclo talvez não seja tão bom. E a política também comanda muito isso, né? Uhum. De repente, como está a política, afeta muito o mercado. Não só a política nacional, não só a política nacional, mas também internacional, né? Isso tudo aí, porque o mercado ele vê muitas projeções e as previsões. Então, o que se espera lá do futuro já dita o preço de agora. Então, assim, se eu invisto num negócio que eu acredito que no futuro não vai dar certo, provavelmente eu não vou fazer aquele investimento, vou fazer um outro que está num momento melhor. Na sua opinião, Wallace, qual é o investimento mais seguro atualmente? Olha, no Brasil, os títulos públicos federais são considerados mais seguros. Porém, a nível global, os títulos públicos federais, só que do governo americano, são os títulos mais seguros. Só tem um pequeno porém, porque lá fora os preços eles se movem todos os dias, mesmo aqueles mais conservadores. Então, às vezes as pessoas acabam não tendo essa ideia de ter um pouco mais de conforto. Mas aqui no Brasil, os títulos públicos federais e ali a poupança que se fala muito, né? Só que existem vários outros investimentos com a mesma segurança da poupança, como CDBs, LCIs, LCAs e aí diversos outros. A poupança continua sendo o investimento que é a opção maior do brasileiro? Ou já não é mais assim? A gente ainda tem muito investimento na poupança, é uma questão geracional, né? Então, existiu uma cultura muito forte de poupança. A poupança, até historicamente, ela foi criada, né, para que na época, né, da escravidão, os escravos eles pudessem juntar dinheiro em algum lugar para comprar suas cartas de alforria. Então, a poupança nunca foi um investimento mais rentável, ele foi feito para ser um investimento... Você acha que acabou virando uma tradição? E acabou ficando, ele é o mais fácil, onde qualquer pessoa pode chegar lá, só com o seu documento, você entra e faz. Mas assim, existem outras opções melhores e com a mesma segurança. Por exemplo, para quem tem poucos recursos, digamos assim. Os bancos hoje, eles oferecem letras de certificados de crédito imobiliário, ou seja, LCI, LCA, alguns CDBs. O que você precisa tomar um cuidado é só com a taxa que
que se paga. Então, sempre olhe através do indexador. A poupança, hoje, ela vai pagar ali 0,5% mais TR. Então, dá uma olhada nisso, compara com outros investimentos, mas hoje a maioria dos investimentos de renda fixa já rendem mais que a poupança. E não é todo mundo que pode procurar uma investidora também, não é isso? Ou hoje em dia não existe mais? Isso aí Na verdade, hoje, assim, tem muitos perfis, né? Então, por exemplo, lá no escritório a gente tem algumas segmentações. Então, o investidor que tem abaixo de R$100 mil, ele tem um tipo de atendimento. O investidor entre 100 e 300, um outro tipo. Acima de 300, um outro tipo de assessor. E acima de 1 milhão também, um outro tipo de assessoria. É só você saber qual se encaixa para o teu perfil, para o teu sonho. E qual é o melhor investimento? O de liquidez diária ou o de longo prazo? É aquele ponto. É aquilo que a gente estava falando. A dica de ouro. Qual o seu sonho? Porque se o seu sonho for, o seu objetivo for ter o dinheiro a qualquer momento para quando surgir a oportunidade, por exemplo, do seu imóvel dos sonhos, o de liquidez imediata vai ser muito melhor para realizar esse objetivo. Já o de longo prazo, ele talvez para a sua aposentadoria daqui a 20 ou 30 anos, seja o ideal. O importante é que você tenha um pouco de cada um, diversifique seus investimentos. Depende, então, qual é o seu objetivo, né? Perfeito. Se você vai precisar daquele dinheiro a longo prazo ou não. Cada investimento, assim, não existe investimento ruim. Existe investimento que não está adequado ao seu objetivo. Perfeito. Wallace, para a gente fechar, explica, por favor, essas oportunidades disponíveis no crédito e nos seguros para as pessoas físicas e empresas. Perfeito. Hoje, tá, o mercado, e até uma coisa que a gente vem se tornando o pioneiro nisso, né, da gente esquecer de falar só sobre investimentos. Mas espera aí, você já parou para pensar, por exemplo, se algo acontece, você vai fazer uma cirurgia mesmo, às vezes até eletiva, passar um mês sem poder trabalhar, como que a sua renda vai ser restituída? Então, existe todo um trabalho na parte de seguridade para que a gente consiga te entregar aquilo que seja de melhor para o seu caso. E também a parte de crédito. Às vezes, você está juntando dinheiro para comprar um apartamento, mas será que vale a pena você esperar 30 anos investindo o seu dinheiro para só no final comprar o seu apartamento? Será que não faz sentido agora você trabalhar com um consórcio, até com uma linha de crédito mais interessante para que você realize o seu objetivo agora e vá ao longo do tempo quitando essa dívida? Lógico, o ideal é que a gente entenda cada um dos casos para que você tenha algo que não te onere financeiramente, para que você realize o seu sonho e não ache um novo problema. E não complique a sua situação, né, financeira. Perfeito. Você acha que é melhor sair do aluguel e fazer um investimento e estar pagando ali aquele empréstimo, por exemplo? Então, esse é o ponto, tá? Depende de cada situação. Hoje, sendo bem sincero com você, o financiamento bancário, existem algumas oportunidades que com bons investimentos você consegue ter uma rentabilidade melhor. Então, dá sim para você fazer o financiamento, ter a sua casa própria, ter o seu sonho realizado, até porque o imóvel ele não é só racional, ele é muito emocional. A sensação de segurança, a sensação do seu patrimônio, a sensação às vezes até de não ter uma briga interna em casa porque você não tem para onde ir numa situação complicada. Wallace, você acha que a gente conseguiu tirar aí as principais dúvidas, né, dos nossos investidores em potencial, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no Ponto e Contraponto. Obrigado a você, Estela, pelo convite. Obrigado à TV Ponta Verde, que cedeu esse espaço aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema tão fundamental na vida do brasileiro. A gente que agradece, super obrigada, tá? E a você que nos assiste, gratidão pela sua companhia. Para rever essa e outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Tenha uma ótima noite, um bom fim de semana e até o próximo programa. Tchau, tchau.